Ouvintes da Liberdade FM, a gente, conforme prometido, está falando com Sheila Mello, né, em visita à cidade de Barroso. A eterna loura do El-Chan está aqui com a gente vai fazer uma breve entrevista com ela está com a agenda lotada, a gente não pode tomar muito tempo dela. Sheila, primeiro é um prazer estar falando com você, em nome de todos os barrosenses, é um prazer receber você na cidade, tá certo? Você entrou no El-Chan em 98 e permaneceu lá por cerca de 5 anos, né? Foi a partir do grupo que você ficou conhecida no Brasil e também fora dele. E foi uma época que o El-Chan fazia muitas turnês e estava na crista da onda, como a gente fala, né? De tudo aquilo que você viveu no El-Chan, o que você sente mais saudade? Bom, primeiro eu queria agradecer as palavras, dizer que é recíproco, é um grande prazer estar aqui. E, bom, a experiência com o El-Chan, ela vai para vários âmbitos da minha vida, desde o profissional ao pessoal. Eu acho que os profissionais tem algumas coisas que eu consigo pontuar, como inesquecíveis, por exemplo, conhecer a Xuxa, né? Acho que é uma experiência, eu que fui da geração de querer subir na nave, sabe? Acho que é uma experiência inigualável, conhecer a Xuxa, Roberto Carlos, Silvio Santos, inclusive eu dividi palco com eles, com o Silvio, que trabalhei 4 meses no Gente O Que Brilha, com o Didi, fiz várias vezes os programas junto com ele, então assim, essa experiência foi inigualável. Aí tem, por exemplo, eu acho que essa experiência de poder viajar o mundo inteiro, né? Imaginar que um dia a minha dança de uma menina lá de Cidade Ademar, que é periferia de São Paulo, imaginar me colocar no mundo inteiro com o meu trabalho, com a minha dança, ainda mais com um cenário brasileiro, isso é bem difícil. Então eu me sinto muito orgulhosa dessa trajetória. Você que teve todo esse sucesso, né, naquela época, e quando optou por sair do Chan, né, quando acabou a questão do Chan para você, você hoje ainda está na mídia, está nas revistas, nos programas, é muito requisitada nas revistas e tudo mais, mas naquela época, quando você falou, não, agora eu não sou mais do Chan, bateu no medo, teve alguma insegurança, apesar de todos os seus projetos que você vem tocando e dando certo, mas bateu alguma insegurança naquela época? Quando eu comecei a fazer artes cênicas, assim que eu saí da El-Chan, um professor falou uma coisa, que ser artista no Brasil é viver à beira do abismo, né, do penhasco, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Essa é um pouquinho da sensação que teve, essa segurança, mas eu estava muito certa da minha decisão, porque eu já queria outras coisas, já comecei a ficar insatisfeita na época, aí eu falei, ok, eu vou procurar o que eu quero, e aí eu voltei a estudar, porque eu sempre soube que o Chan seria uma passagem, lida com beleza, com condicionamento físico, essas coisas passam, então, por mais que eu não tivesse saído naquele ano, demoraria 1, 2, no máximo 3 anos, mas eu teria que ter essa decisão. E teria que passar pelas mesmas coisas. Eu preferi passar pelas mesmas coisas quando eu estava com todas as portas abertas. E eu saí também porque na época eu estava com convite para atuar uma peça. Direto eu fui para o programa do Silvio Santos, participar do Gente Que Brilha. Então coisas me deram um pouquinho de segurança. Estou falando na questão financeira para eu tomar essa decisão. Mas eu acho que foi uma decisão meio acertada, assim. Eu me formei em artes cênicas, depois eu fui fazer educação física, hoje eu faço uma pós-graduação em bioenergética, então, assim, agora eu volto com a Carvalho, né, um projeto, uma turnê chamada Sheila Sob as Luzes. Você vai falar? Você está olhando o seu papelzinho? Então eu desenvolvo mais pra frente. Então, assim, não me arrependi de nenhuma maneira dessa minha decisão. Acho que o grupo, para mim, foi um ciclo que teve começo, meio e fim, no time certo. Que bom. E vamos falar agora da Sheila Mello Scherer, né? Esposa do Xuxa. Como é que é para você ser esposa de um dos principais atletas, dos mais consagrados atletas do país? Eu estou te perguntando isso porque é o seguinte, às vezes lidar com uma pessoa que é um anônimo, assim, você ter um relacionamento com um anônimo é difícil, porque tem cobrança, tem muito ciúme, um assédio da imprensa, mas a partir do momento que ele também vive esse universo, é mais fácil de manter o relacionamento? É mais fácil. Desde que eu entrei na El-Chan, os envolvimentos que eu tive foram com pessoas também do meio, justamente por ser mais fácil o entendimento dos dois lados. E ser esposa do Fernando é uma grande honra, é um grande homem, da pessoa dele íntegro, a família que minha filha tem, né, com avó e avô, meus sogros
são pessoas maravilhosas. Então eu fui grande, eu acho que fiz muito bem em outra vida, viu? Porque eu, analisando, vendo tanto o lado profissional, o lado pessoal, graças a Deus sou muito realizada. Tenho uma grande admiração por ele, pela história dele. Então quando a gente fica fazendo os flashbacks de história, tanto a minha trajetória é muito legal como a dele, sabe? Então, no nosso casamento teve um momento, a retrospectiva foi meio pautada no lance profissional. Então, o Fernando ganhando medalha, eu ganhando concurso do Tchan, e que foram na mesma época, assim, a gente começou, eu acho que ele ganhou medalha em 98, foi quando eu entrei, teve aquela ascensão toda, e nós paramos os dois na mesma época, sabe? Então a gente tem alguns encontros de vida que também é bem gostoso para conviver, de entendimento em casa. E foi o programa da Fazenda que aproximou vocês dois? Foi. Então, mais uma profissional também, né? Pode falar. Nós já nos conhecíamos, mas a Fazenda ela foi responsável por um olhar na alma do outro, sabe? A gente nunca tinha ficado junto, nem nada. E lá dentro teve justamente a oportunidade, porque eu até brinco, eu falo, se fosse pegação de balada, talvez não desse nada, né? E esse tempo que nós pudemos dividir, nos conhecermos, foi essencial para... Eu brinco com ele, eu falo, você foi muito facinho, já foi direto pro altar, assim. Então a gente tem que ter essas piadas em casa. Ajuda a manter, né? É. Aí com ele você tem a Brenda, né? A filhota Brenda. É uma das últimas perguntas que eu tenho para te fazer. Como é que é conciliar a sua agenda de ter que viajar, cumprir os compromissos? Você recentemente teve um bar aqui pertinho da gente, Lavras também você esteve, que eu vi no seu blog. E como é que é conciliar a agenda para a saudade não apertar tanto? Você também está acompanhando o crescimento da menina? É complicado. Quando eu engravidei, eu estava com um projeto teatral. E aí, quando minha barriga já estava saliente, eu resolvi parar, né? E aí, quando a Brenda estava com 2 meses, essa mesma produção dessa mesma peça, que viraram pessoas muito queridas, me convidaram, vamos voltar, tal, no teatro era do lado da minha casa, em São Paulo. Eu voltei, me sentia muito culpada e falei, não vou viver a minha maternidade, que é uma coisa que eu esperei, que eu sonhava, o único sonho, assim, que faltava eu concretizar era justamente ter minha família. Então eu parei, vivi da maternidade, assim, fiquei algum tempo, mas eu comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Acho que essa independência, né? Não depender de marido para ficar pedindo dinheiro pra nada. Isso daí meio que me apavora. Então, é uma coisa da minha construção, um exemplo da minha família, das mulheres em casa sempre trabalharam. Então, eu comecei a me sentir desconfortável de não trabalhar. E aí, eu voltei para ativa. E agora com esse projeto chamado Sheila Sob as Luzes, é um musical onde eu e a Carvalho vamos contar um pouco da nossa passagem, né? Então é uma nova proposta para o cenário brasileiro, bem diferente do que as pessoas estão acostumadas, porque a dança sempre serviu para a música, né? E nesse caso a música vai servir para a dança. O que quer dizer isso? A gente vai compor alguns números musicais, depois vamos entrar em estúdio, o diretor musical vai construir em cima dessa concepção de dança, que vai fazer ficar um pouquinho longe do meu bebê. Mas isso daí eu levei até pra terapia. Ela falou, olha, é melhor você lidar com a gente e depois compensar no amor do que a Brenda ter uma mãe frustrada, sabe? Então, a quinta pergunta era justamente sobre o projeto nessa reedição da parceria. Então você já explicou também, já conversamos o que a gente precisava. Obrigado. Que você tenha muita sorte na sua carreira, nos seus projetos. A gente daqui, na medida do possível, a gente vai acompanhando tudo que vai sair na imprensa, porque você, como eu falei, nunca esteve fora dos holofotes. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigada, quero desejar o meu beijo. E quem sabe, né, no projeto de dança, as Sheilas apareçam por aí com o show montado, vai ser uma grande honra. Pois é, obrigadão, bom trabalho para você. Imagina, querido, obrigada. Valeu.